8, versículo capítulo 18, verso 28, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Eu confesso aos irmãos que nós iríamos ministrar uma outra palavra. Nós iríamos ministrar uma outra palavra que Deus colocar em nosso coração. Mas, quando foi hoje pela manhã, aleluia, Jesus, aqui na consagração, Deus mandou que eu falasse, gerou no meu coração que eu falasse da sua crucificação. E quando eu cheguei aqui, a irmã louva o hino, foi na cruz. E ainda louva o outro hino, que eu não lembro mais o nome. Como é? Getsemane. Meu Deus. Será que era a confirmação, missionário? Aleluia, Jesus. Que Deus me dê graça para eu chegar até o horário para transmitir esta palavra para os irmãos. Os irmãos já acharam? Amém. João 19, 18, 28, que diz assim: Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, então entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: Que acusação trazei contra este homem? Responderam e disseram: Se este não fosse malfeitor, não o entregaremos. Disse-lhe, pois, Pilato: Levai-vos e julgai-vos segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra de Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu disse isso de ti mesmo, ou disseram-lhe outro de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu, a tua nação e os principais dos sacerdotes a entregarem-te a mim que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dizendo isto, voltou até os judeus e disseram: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por causa da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Eu vou ler, irmão. Vou ler o capítulo 19, porque se eu ler tudo vai
cansar um pouquinho os irmãos. 19:12, que diz assim: então, desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se solta este, não é amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Listrópolis, e em hebraico o nome é Gaba. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Disse-lhe aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bramavam: tira, tira, crucificam. Disseram-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos reis senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Pode se aceitar, meus irmãos. Então me dá um pouco de retorno aqui. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Acabamos de ler agora, irmão, uma história verídica e que aconteceu. A Bíblia nos diz, irmão, essa história, deixa eu dar uma olhada. Essa história da crucificação de Cristo, ela é falada nos 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Ela está escrita num livro. Eu não sei, nós estamos aí estudando o livro de Mateus. Eu não sei quem é que vai pegar sobre essa crucificação no dia deles. Eu não sei, viu, presbítero Vinícius? Pode sobrar para alguns de vocês. Mas ela está no livro de Mateus, no livro de São Marcos, no livro do Evangelho de Lucas e no livro de João. Está nos 4 evangelhos. Só que esta história verídica, em cada evangelho, ela narra de uma forma, ela narra de uma maneira. Todos nós conhecemos a história que Jesus, ele veio para o seu povo, povo este, povo judeu, para o povo de Israel. Jesus, ele veio para este povo. E durante os evangelhos, durante a caminhada que nós estudamos, nós vemos que dentro deste povo Jesus curou, Jesus expulsou demônio, Jesus fez milagres e maravilhas. Porém, diz-nos a história que aqueles homens com nome escriba e fariseus, homens que estudavam adorar, homens que estudavam a lei, eles não acreditavam, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E até então Jesus ia fazendo os milagres, Jesus ia fazendo as maravilhas. A Bíblia nos diz que Jesus escolhe 12 homens. 12 homens para andar com ele, 12 homens para ele caminhar com ele, 12 homens para estar juntamente com ele. Mas dentro daquele 12 homens, no evangelho diz que Satanás, ou seja, o Chico Tripa, ele entra no coração dele. Pastor, eu não estou entendendo. Quer dizer que o diabo, ele entra na vida do crente? Eu tenho uma palavra para dizer para você. Ele entra na vida do crente. Pastor, mas quando é que Chico Tripa, ele
ele, porque se eu e você der lugar a ele, ele entra, e se ele entra, ele faz bagunça, se ele entra, ele faz desordem. E a Bíblia diz que Satanás entra na vida de Judas. Ele entra, vem de Jesus, mas nem o dinheiro que ele vendeu, ele só serviu para ele. Nem o dinheiro que ele vendeu serviu para ele, porque ele quis jogar lá e os homens não aceitaram. Só que a Bíblia nos vai dizer que, certa feita, um dos judeus, por nome Pedrão, homem valente, homem de guerra. Temos aqui um, mas ele é mansinho. Os homens vieram prender Jesus. Pedrão pega a sua espada e corta a orelha do sumo sacerdote. Sonham para ele que já seria frustrado, derrubado, acabado. Só que Jesus veio consertar, Jesus veio endireitar. Aleluia. Ele pega a orelha e coloca no mesmo lugar. Será que houve cicatriz daquela cubra? Eu acredito que não, porque quem nos formou foi ele, quem nos deu a vida foi ele. A ordem princípio é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele conhece a cada partícula do meu corpo, ele conhece a cada partícula do seu corpo, ele conhece a cada fio de cabelo que você tem. Ele conhece. E a Bíblia nos diz a história que Pedro, Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E conhecemos a história que Pedro nega a Jesus. A Bíblia nos diz que quando ele nega Jesus, Jesus estava já sendo preso. Jesus, ele vai para Caifás, ele o interroga, daqui ele leva para outro, daqui a pouco ele leva para a mão de Pilatos. E num dos evangelhos, mulheres, cadê vocês? Eu tenho muita coisa boa para as mulheres hoje, louvado seja Deus, eu também não. Quando ele chega, ele é aleluia, nega. A Bíblia diz que Jesus está lá perante Pilatos. A mulher olha para ele assim, missionária: ô Pilatos, ô meu esposo, eu tive um sonho com este homem. E no sonho que eu tive com ele, eu sofria. Nessa história do Evangelho de João não fala, mas se não pode na memória, é em Mateus. Ele sofre. Porém, nós lemos aqui que Pilatos, a todo tempo, ele tenta livrar Jesus. Ele tenta a qualquer momento tirar Jesus daquela situação. Porque ele olha e fala: peraí, qual é a acusação contra este homem? O que é que este homem fez para que nós o castigasse? A Bíblia diz que ele manda castigar. Mas para aqueles homens, irmão, o castigo era pouco.
É o que olha aí. A Bíblia diz que abaixa um pouco mais. Jesus está muito alto. Isso. Aleluia. Voltou de novo. 4. Jesus é preso e Satanás e Barrabás. E a Bíblia nos vai dizer que aqueles homens, eles chegam e dizem assim, ó, crucifica ele, mata ele, porque ele diz que é rei dos judeus. E Pilatos interroga ele, dizendo, mas tu, rei dos judeus? Ele diz, tu disseste, para este mundo eu vim. E a Bíblia nos vai dizer que eles olham e falam assim, ó, pode crucificar. Se for alguma coisa, alguma maldição, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tá vendo lá Israel? Deu uma paradinha, né? É porque não passa na minha, mas não parou ainda. Ali não para de ter guerra. É sempre guerra. Sempre. Não para. O negócio da calma, mas eles estão ainda. É que a mídia só pega quando está aquela coisa mais. Mas ainda eles estão em poucas coisas, mas ainda estão. O próprio eles lançaram uma maldição sobre a vida deles. Pega Jesus. A Bíblia nos vai dizer que nos evangelhos diz que eles pegam uma lança e fura do lado de Cristo. A Bíblia diz que ele pega eles com uma cana e bate na sua cabeça. A Bíblia diz que Jesus leva esbofetada. A Bíblia diz que Jesus veste uma veste de escarlate e o chicote tomando. Até então, até aquele momento, Jesus estava suportando. Jesus estava aguentando. Meu irmão, Jesus não merecia passar pelo que ele passou. Todo sacrifício tem uma recompensa. Em um dos evangelhos, a Bíblia diz que coloca-se um malfeitor à sua direita e um malfeitor à sua esquerda. E um dos malfeitores começa a falar dizendo, ó, se tu verdadeiramente é rei mesmo dos judeus, se tu verdadeiramente mesmo é filho de Deus, por que você não desce aí dessa cruz e salva a ti e salva nós mesmos? Jesus quer. Um deles olha e fala assim, eu e você estamos aqui porque nós fizemos delito. Nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Mas este homem aí, ele é inocente. Este homem ali nenhum mal fez. Vamos trazer aqui para nós hoje, se ele pudesse ali pregar, porque ali para mim ele já estava pregando a palavra. Vamos conjecturar. Este homem
diante de mim. Comentários do teu reino. Glória a Deus. Glórias. Palavra objetiva. Palavra firme. Hoje mesmo, glórias. Hoje mesmo, não é amanhã. Não é depois de amanhã. A tua dor vai sair a partir de hoje. É hoje que você vai estar comigo no paraíso. É hoje que você vai estar comigo no paraíso. Então Deus tem para mim é hoje. O amanhã não pertence a você, não. O amanhã não pertence a mim, não. Se você tiver na glória para ele, dê para ele hoje. Se você comprar comigo, até você vai de palma, dê para ele hoje. O dia chamado hoje, o dia de amanhã não pertence a ninguém, não. Quantos nós pensamos em plano que venha certo amanhã? Aí quando é o dia de amanhã, a notícia me bate a tua porta. Que amanhã a dificuldade bate a tua porta. Mas hoje você está na casa do Senhor. Hoje você pode render glória a Ele. Mas o dia de amanhã Ele vai te livrar. O dia de amanhã Ele vai abrir a porta de lutar. Oh, glórias! Oh, louvado seja Deus! O dia chamado hoje. Hoje ele falou que é hoje. Oh, glória a Deus. Irmãos, se nós pegar errado, às vezes eu tenho até medo de brincar comigo. Como o Espírito me disse, com o assunto sermão da igreja. Eu tenho medo, você sabia? De você levar a palavra às vezes ao contrário e ficar chateado e ficar machucadinho. Olha, eu tenho medo, porque às vezes uma palavra, irmã Maria, não foi interpretada, os irmãos até correm. Não quero mais, estou cansado, missionária. Igreja quinta, igreja sábado, igreja domingo. Não sei o que. Calma que um dia você vai descansar. Calma que um dia você vai dormir para sempre. Calma que um dia você vai ficar tranquilo. Mas enquanto eu e você tiver um fôlego chamado vida, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, porque Ele merece adoração, Ele merece o meu melhor, Ele merece o meu melhor glória, Ele merece o meu melhor aleluia. Então Ele merece o teu também, porque Ele te deu o fôlego de vida, e o fôlego dele que deu foi para adorar a Ele, foi para dizer a Ele e dizer que Ele é bom. Quando se for aqui acabar, já era. Mas até então, Ele me salvou, Ele me restaurou. Adoração é dele. Adoração não é minha, não. Que Ele cresça e que eu diminua. É Deus. Eu tenho medo de mexer. Que os irmãos olhar e falar assim: pastor, eu vou sair. Só porque eu brinquei com você? Deus é lindo, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Um dia eu quero ter esse corte. Só porque eu brinquei com o irmão que ele está perdendo os cabelos? Aí não vou mais. Aí eu parei. Aí meu dedão, meu ia estar machucando aí. Ele levou esse confitado. Aleluia. Ele levou, estava na cabeça. Ele levou, olha, chicoteada naquele tempo. Era 40, era 39 chicotada que era dada. Ele usou a roupa de escarlate, e aquela roupa que ele usava era cada dor que ele sentia. Mas sabe por que, igreja? Lá atrás, ele já estava vendo eu aqui, ele já estava vendo você aqui, porque a Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que você estaria aqui, adorando e dizendo que ele é bom. Louvado seja Deus, sua glória.
Socorro! O que você vai pregar? Falta um dia que eu quero. Irmão, escuta! Tudo que nós fazemos para Deus não é para mim, é para Deus. É gracioso. Tem uma recompensa. Se você louva, é para Ele. Se você prega, é para Ele. Se você vai à igreja, é para Ele. Se você limpa o meio, é para Ele. Se você dá água, é para Ele. Se você caminha por aí dizendo que Ele é bom, é para Ele. Aleluia. Então tudo é dele, tudo é para Ele. Louvado seja Deus. Por amor à minha vida e à tua vida, Ele apanhou. Eu quero saber quem Ele quer apanhar aqui. Ninguém. Deus me livre. Mas Ele apanhou na cara. Foi esbofeteado na cara. Pegaram uma coroa de espinho. Ah, você é rei mesmo. Ah, você é rei mesmo. E colocaram sobre a sua cabeça. Quem já assistiu aquele filme do Mel Gibson? A crucificação de Cristo. Não chega nem aos pés, porque ali é tudo artificial. Ali, eu já sabia, teve na época pastores, pessoas que assistiram, deram treco e morreu. Não sei se os irmãos ouviram falar disso. Ficou tão emocionado que morreram. Falei, meu Deus, eu fiquei com medo de assistir. Vai que me dá um treco aí. E depois de um tempo eu assisti esse filme. E se você vê as imagens, irmão, mas ali é tudo artificial. Ali nada aconteceu. Só que, naquele momento da crucificação, ele estava sofrendo por amor à minha vida e pelo amor à tua vida. A Bíblia diz que eles pegam ele e colocam ele no madeiro, numa cruz. Pregam os seus pés. Irmão, nós aqui, ser humano, as mulheres que faz unha aí, que mexe na cutícula, quando mexe lá dentro, fala a verdade aí, mulheres, dói ou não dói? Sim ou não, mãe? Cadê as mulheres estão aqui? Aí, mulher, você afundou muito na minha cutícula, que dor é essa? Dependendo, tem que tomar um analgésico para passar, porque é dor. Nós, homens, quando vai mexer numa madeira, alguma coisa que entra, aquele fio, não dá unha do dedo. Dói ou não dói, aqui? Enquanto você não tirar aquele cravio missionário, fica doendo. Sim ou não, igreja? Agora imagina, porque a Bíblia, os seus pés no madeiro com pregos, as suas mãos no madeiro com pregos, e ali ele não poderia fazer nada. Só apenas escarneciam, só apenas batiam, só apenas diziam: ei, você não é mesmo o rei dos judeus? Não foi você que disse que durante 3 dias ia acabar com dó e como ele estava cego, eles não estavam entendendo nada, porque o homem que está na carne, a mulher que está na carne, ela não entende nada. Vai para a igreja de novo, porque eu vou adorar ele, é o rei. Aqui está no Espírito, que está na casa do Senhor, o que está no Espírito, que está na presença do Senhor, o que está no Espírito, que está na presença do Pai. Oh, glória a Deus! Fizemos muita coisa como estava lá no mundo, fazemos coisa por chicotica, fazemos coisa para Satanás. Hoje é o dia de você fazer para ele, hoje é o tempo de você fazer para ele. Deixa o tempo que você faz para ele, já era. Agora é tempo de você adorar a ele. Não tem tua escolha, não tem duplo pensamento, não. Será que eu entro, será que eu saio? O conselho que eu dei para você é:
irmão, Meu Deus. pensando o que vai ser, como que vai ser. Ei, somos nova criatura agora. O tempo que eu trabalhei para Chico Tripa já foi. O tempo que você fazia coisa para ele. Eu não quero fazer. Já foi isso. Nós ministramos assim. Missionário aqui no início parece tão fácil, né? Irmão, quem já passou por uma cirurgia? Levanta a mão. Pode até arrancar um dente, é uma cirurgia. Levanta a mão, irmão. Se não tiver anestesia, será que nós aguenta? Aguenta, missionário? Por que anestesia? Quem arranca um dente aí, irmã Deste? Aí, arrancou quase todos da boca. Foi isso, minha irmã? 40? 14 uma vez? 14? 7? Ela tirou 7. Será que se não tivesse dado anestesia, ela ia aguentar e não faz? Não aguentava. Só que depois que passa a anestesia, diaconisa tarde. Daqueles. É assim, não é? Formigamento. Aí ela tem que ir com antibiótico. Senão pode inflamar, sim ou não? Sim. E piorar e ela voltar e até morrer, porque teve gente que já foi arrancar e já morreu. Sim ou não? Mas a história, olha aqui, igreja, olha aqui, que nós lemos agora, Jesus não foi anestesiado. Missionário Vanessa ali não teve a anestesia. Como é que ele fica o tempo todo? Geral não. Foi na raça, foi na dor, foi no gemido, foi no sofrimento. Agora qual é o homem, qual é a mulher que aguentava tal sofrimento? E se ele olhasse para trás, foi todos aqueles que ele ensinou, que ele intercedeu sobre a vida deles, que ele andou com eles. Então, sofrimento. E quando Jesus está levando a sua cruz, um lugar chamado Gólgota Café, a Bíblia diz que mesmo aquele sofrimento, ele carregando a sua cruz. Se você olhar o cenário machucado, sanguentado, não estou querendo mexer com psicológico não, mas é o que a Bíblia diz. De repente, ali naquele lugar estava passando um homem por nome Sirineu. Os homens olham e falam: ajuda aí. Jesus chega, ajuda ele. Ajuda ele a levar a cruz. Imagina aí, irmão, o privilégio, a história que ficou é que eu estou narrando hoje. O homem ajudando o mestre a levar a cruz. Por isso que a Bíblia diz: missionária, aleluia, é andar de dois em dois, porque onde um quer reparar, o outro levanta. Quando um tropeçar, o outro ajuda. A Bíblia me dá conselho para mim e para você. É andar de dois em dois. Jesus, quando mandou os discípulos fazer obra, ele falou: ei, vai de
a Jesus a levar. Pegam-se Jesus, o levanta e continua os casos, o sofrimento. Nenhum dos evangelhos vai narrar Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina a igreja. Uma provinha de nada. Um cartão. Uma conta tira crente da igreja. Uma coisinha simples, missionário, tira crente da igreja. Para mim chega, para mim não dá mais. Só que o sacrifício, ele fez para todos. Ele olhou quem era baixo, gordo, pequeno, olho azul, olho branco, ele não olhou nada. O sacrifício foi para toda a humanidade. Para aqueles ali que os crucificaram. Jesus só fez o bem. Irmão, vamos falar a verdade nós. Eu vou tirar por mim que eu sou homem, eu sou cara. Quando nós faz um mal para uma pessoa, você ajudou uma pessoa, você emprestou, você fez das tripas do coração, e a pessoa depois não reconhece, irmão, vamos falar a verdade. Nós falamos assim, aí quer errar, dependendo da mulher ou do homem, fala, faz trouxa, vai besta, faz de novo, vai, eu não falei. Aí dependendo do homem ou da mulher, vai de novo. Aí vai ouvir de novo, vai besta, vai trouxa, eu não falei. Nós somos assim ou não somos, irmão? Nós somos vingativos. É a nossa natureza, porque nós somos firmados no pecado lá, por conta do casal lá. A nossa natureza era pecaminosa, mas a natureza de Cristo não. A Bíblia diz que na boca dele não houve engano. A Bíblia diz que na boca dele não houve pecado. Então a natureza dele não foi igual à nossa. Então por esse motivo a Bíblia diz que ele estava mudo. Ele foi mudo como ovelha, um matadouro. A Bíblia diz que nenhuma beleza havia narra, nenhuma beleza vimos nele, para que o desejássemos, mas como ovelha foi mudo ao mar. Está lá, com tanta dor, com tanto sofrimento. A morte, guarde isso, não teve o poder de tirar a vida de Cristo. A morte não. A morte tirou a vida de Josué. A morte tirou a vida de profeta, de reis, de vários homens da Bíblia. A morte tirou. Porque a morte ela anda nos rodeando para nos levar, para nos tragar. Guarda isso. Nós não temos poder sobre a morte nunca. Ninguém sabe aqui o dia que vai bater as portas ou que vai morrer. Mas eu conheço um que ele manda na morte. Ele fala aí não. Ele não vai levar não. Ainda não chegou a hora, ainda não. Ele ainda vai me adorar bastante. Ele ainda vai me dizer bastante. Ainda não chegou o dia da morte. Deixa ele quietinho. Porque ele manda na morte. Ele manda na morte. Porque o poder está na mão dele. O poder está na mão dele.
sofrimento. Irmão, vou dar uma olhada. Eu gostaria que vocês fossem sinceros. Quem foi aqui já? Seja sincero, irmão. Tem gente que já pediu sinal, que já passou tanta dor, tanto sofrimento e pediu a morte. Senhor, eu não aguento mais não. Eu gostaria que o Senhor me levasse. Um corajoso ali já levantou. 2 corajosos. 6 corajosos. Irmão, se for pôr na cadeira, todo mundo. Quer uma coisa? Eu não aguento mais. Não aguenta mais, você tem que ter uns pontos. Levantou a mão, Maia. Tem uns pontos, irmão. Não estou aguentando. Meu Deus. Não enxerga. Às vezes nós tínhamos só pede a morte por besteira, por nada. Às vezes é só porque está passando alguma situação dentro do lar, com o filho, com o esposo. Aí eu me queria morrer, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Só que o meu mestre, o teu, a Bíblia diz que ele inspira. E diz assim: Pai, a ti entrego o meu. Aí meu espírito. Glória a Deus. A morte não tirou a vida dele, o Senhor não teve esse poder, ele entregou, ele falou: eu te entrego, Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. Naquele exato momento, a minha Bíblia vai dizer, glória, que houve escuridão para um bom tempo. A Bíblia diz que mortos foram ressuscitados. A Bíblia diz, aleluia, aleluia, que eles clamaram e dizendo, verdadeiramente, depois que eles tiraram a vida, depois que eles crucificaram o rei dos judeus, depois que eles crucificaram o Senhor dos senhores, eles falaram com as suas próprias bocas, esse verdadeiramente era filho de Deus, esse era filho de Deus, esse era filho de Deus, esse era filho de Deus. Oh, glória a Deus, com o próprio lábios dele, eles confessaram. Jesus morre, porque morte não teve poder. A Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus lá de madrugada, pede o corpo de Jesus para enterrar. A Bíblia diz que eles pegam o corpo de Cristo, aleluia, o perfume, o envolve no lenço. Não é que nem hoje não, irmão. Hoje é no colchão, né? Naquele tempo não era assim não. Era em lençóis. Não é como hoje era, como é hoje. Como a Bíblia diz de carro. Hoje tem carro elétrico. Hoje tem carro que anda só. Hoje o carro fala só. Quando a Bíblia diz de carro lá atrás, era camelos, bois, jumento. Lá atrás não existia ventiladores, lâmpadas, microfones, não. Lá atrás não existia terno, gravatas, roupas como nós temos hoje, não.
diz que eles pegam um guarda e colocam no túmulo para tomar conta. Chico Santo morreu ou não morreu? Homens grandes morreram ou não morreram? Quem foi que você ouviu que ficou guarda lá, guardando o defunto? Quem ouviu já? Não tem medo, guardando o defunto ali. Só que eles tinham medo de os discípulos pegarem Jesus, levarem, guardarem e depois dizer, porque ele dizia que ia ressuscitar, para depois não falar. Eles que pegaram o corpo deles, eles que levaram o corpo deles. Então tinha um guarda, irmão, guardando Jesus na caverna. Jesus passa a noite, o corpo de sexta, passa a noite de sábado. Aleluia! Glória! Vamos lá. Mas quando chega o primeiro dia da semana, a Bíblia nos vai dizer que uma mulher, por isso que eu falei que é falar das mulheres, por nome Maria Madalena, a qual Jesus havia expulsado o demônio delas, oh glória, a Bíblia diz que ela corre pela madrugada, viu? No domingo da manhã, ela corre até o sepulcro, porque Jesus já havia dito que ele ia ressuscitar. Então foi a primeira mulher que chegou naquela mulher. Vocês é privilegiada, porque vocês foi a primeira que chegaram lá naquele lugar e deram a notícia. Você não entendeu, a mulher não tinha esperança, a mulher era endemoniada, mas quando Jesus se encontrou com ela, o demônio bateu retirada, e ela tornou uma adoradora. Nem a mãe, nem as outras, nem aleluia, a irmã de Lázaro foi primeiro ao sepulcro, mas Maria Madalena, ela chegou lá com grande garra e começa a observar, e começa a ver, ela vê, aleluia, ela olha para aquele lugar e ela não vê ele. A Bíblia diz que ela se preocupa, ela vai correndo aos seus irmãos, aos discípulos, a dizer a Simão Pedro, ele não está mais lá não, Pedro, o que aconteceu com ele? Pedro, vamos lá. E a Bíblia diz que eles vão correndo, mas tinha um ao qual Jesus amava mais João, parece que corre mais rápido, chega lá primeiro e olha bem, ele não está aqui não, mas enquanto isso, Jesus está conversando com Maria. Até então tinha 2 anjos na porta. Ela olha, ele olha e diz, mulher, quem é que você está buscando? Em outras palavras, você está indo atrás de quem? Oh, glória, ela olha e pensando que era o jardineiro daquele lugar e fala, homem, fala para mim, onde é que vocês colocaram o meu Senhor? Fala para mim aonde ele está, porque eu vou levar ele comigo. Enquanto muitos estão abandonando Jesus, muito quer levar para casa. Enquanto ninguém quer saber mais nada de Jesus, muitos estão levando Jesus para casa. Leva Jesus para tua casa, leva Jesus para dentro do teu trabalho, leva Jesus para dentro da tua empresa. Oh glória! Oh glória! Oh louvado seja Deus! Enquanto os querem dizer eu não quero mais, enquanto está dizendo eu vou parar, leva Jesus para dentro da tua casa, leva Jesus para dentro do teu coração. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Glórias!
disso. Aleluia. Que de repente, quem aparece? O próprio, imagina isso. Oh, meu irmão, nós narrando assim. Imagina aí, glória. Ela não reconheceu Jesus, porque ele já estava com outro corpo. Aleluia, pastor. Que corpo é esse? É o corpo, olha para o teu irmão aí com alegria. E diz assim para ele: é o corpo. Diz assim: é o corpo. Assim não é com vontade, é o corpo. Que você. Não, assim não, assim com vontade. Diz assim para ele: é o corpo. Que você vai receber corpo glorioso, corpo incorruptível, corpo que não vai ter mais dor. Ele passava pelas paredes, porque ele é imortal. Ele passava pelas paredes e ninguém via ele. Ele passava e ninguém via ele. Louvado seja Deus. Olha, corpo incorruptível. Corpo sem dor, corpo sem mancha. Olha, aí, Madonna, vai lá e diz aos meus irmãos: oh Deus, diz aos meus irmãos, aleluia, oh glória, que eu ressuscitei. É o fim da vida. É o fim da vida. O meu mestre ressuscitou. O meu mestre também se ressuscitou. O meu mestre também se ressuscitou. Para te dar vida, para te dar alegria, para te dar aleluia, confiança, para nos levantar, para nos dar força, para nos levar ao céu. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós adoramos um Deus vivo. Nós não adoramos um Deus de pau, um Deus de pedra. Não, mas ele diz: eu quero adorador. Eu quero adorador nele. 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 Adora ele em espírito e em irmão, vamos falar a verdade. Quando alguém está no hospital, que entra no hospital para passar por uma cirurgia, ou até mesmo ganhar um bebê, enquanto a pessoa não sai do cenário, nós ficamos frustrados. Nós ficamos pensando: ai, se eu pudesse, eu queria estar lá. Ai, se eu pudesse, eu queria ajudar. Ai, se eu pudesse, eu queria pegar na mão. Ai, se eu pudesse, eu queria estar perto. Escuta aí, nem toda sombra, nem todos os momentos vai ter alguém do teu lado. Mas eu conheço, você conhece, que te chama de amigo. Ele fala: você não é mais meu servo, não. Aleluia, dizer: eu vou lá dizer aos meus irmãos: você é irmão de Cristo, você te tornou irmão dele, porque você adora ele. Porque ele diz: vai lá e diga aos meus irmãos. O próprio Jesus diz: vai lá dizer aos meus irmãos. E às vezes uma besteira não entende nada. Mas não quer mais. Agora, quarta-feira vai começar a semana que vem. A festa mundana agora. Você está pensando para muitos fazer essas festas aí? Quem é bateria não sei o que, ela vai para academia. Ela perde não sei quantos quilos. Ela compra a roupa dela para sair nua de qualquer jeito, buscando a sua nudez, achando que está bonito, que está brasileiro. E lá atrás das
carro, Ele não quer a tua casa, Ele quer a tua adoração, Ele quer o teu amor, então adora Ele. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de você. Em alguns lugares está falando, dá a tua casa, dá o teu dinheiro, não. A casa é tua, o dinheiro é teu, mas Ele quer adoração, Ele quer o teu melhor. Dá o melhor para Ele, dá o melhor para Ele, dá o melhor para Ele. Não fala assim, Deus. Detalhe. Que dia é hoje? Domingo? Pode pegar, eu corto na minha cabeça. Se você passar lá agora, não estão lá, trabalhando. Pode ir lá. Estão tudo trabalhando. E eu acho bonito o trabalho deles, porque é dedicado. Eu até passo por lá e falo que coisa linda, coisa bonita. Porque Deus deu sabedoria para o homem, irmão. Quando é que nós ia ver um avião, um negócio voar? Um carro andar? Sabedoria que Deus deu para o homem. Mas da mesma forma que Deus deu a sabedoria, o homem mesmo é que destrói. O homem mesmo é que acaba com ela. Eu estou trazendo isso porque ali eles não cansam. Ali eles estão fazendo com o diabo Chico Tripa. Detalhe! Oferece oferendas para não perder. Consulta bruxos. Consulta médios. Consulta vários para dizer o que você quer. Nós não precisamos disso. Para que eles vai ser o melhor. E às vezes nós falamos assim, meu amigo. Vamos comprar um negócio para a igreja. Vamos fazer uma feijoada para a igreja. Eu não. Tá certo. Irmão, ajuda nisso. Eu não. Irmão, faz o louvor. Eu não. Irmão, prega. Eu não. Quando ele estava lá na cruz, sendo morto, ele poderia falar: eu não vou morrer por esse não. Eu não vou entregar minha vida por esse não, mas nós somos rebeldes. Nós não agradecemos, nós só queremos bem. Nós só queremos coisa que vê os nossos olhos, passarinhos os nossos olhos. Mas ele morreu por toda a humanidade. Ele não morreu raça nenhuma. Ele morreu para todos. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele veio, a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. O homem amou mais as trevas do que Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Ele poderia já morri, já ressuscitei, já ir para o Pai. Sim ou não, evangelista? Porque ele já fez a missão dele. Mas eu não sei que amor é esse, irmão. E nós não temos. Às vezes nós não temos amor nem pelo cachorro, nem pelo gato. Não tem amor nem pelo irmão que está do teu lado, que de vez de ajudar e quer pôr para fora. E ele olhou. Agora não. Glória a Deus! Você não está entendendo? Eu não vou agora. Agora eu não. Vou ficar mais um pouco. Vou ficar mais um pouco. A Bíblia diz que durante 40 dias. 40. Vai entrar agora, então. Durante 40 dias. Tinha dois no caminhão de Emaús.
cabisbaixo. Você viu a história aí? Estou escrevendo. Ei! Jesus. De repente se aproxima um jovem diante dele, estão os dois conversando. Ele entra no meio da conversa. Pensou, não é? E aí? Jesus, o Nazareno, o que fez maravilha, ele ressuscitou. Ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas estou vendo que agora nada. Aí aquele que entrou dentro deles fingiu que ia embora. E ele olha e fala assim: vai não, fica um pouquinho a mais conosco, já está tarde, repousa aqui na nossa casa. E a Bíblia diz que ele começa a descer a Bíblia. Porque Jesus, quando começa a falar, irmão, algo tem que acontecer. Jesus começa a falar, Jesus começa a anunciar. E de repente, quando Jesus se vai, um olha para o outro missionário e diz: porventura, quando ele abriu as Escrituras e começou a falar, o seu coração aí não começou a arder, não. O seu coração não começou a arder, não. Porque, irmão, quando a palavra de Deus ela entra na vida do homem, ela entra para levantar, ela entra para restaurar, ela entra para dar vida. Mas para isso eu tenho que crer na palavra, eu tenho que ouvir a palavra. Ele diz no livro de Apocalipse: que estou à porta e bato, se podes abrir a tampa do teu coração, eu vou entrar. Então todos os dias aqui dentro deste culto, seja no culto de terça-feira do ensinamento, eu ouço a palavra dele através da revista dominical, nas quarta-feiras dos cultos aqui, através do estudo, eu não sei quem vai pregar, eu estudo a palavra dele através dos cultos, no sábado, no domingo, todos os cultos, não só aqui, mas aonde se prega a palavra de Deus, que é o verdadeira, você ouve a voz do Senhor através da palavra dele. Não importa onde o pregador vai pregar, se ele fala de Jeremias, ele vai falar da palavra. Se ele fala de Isaías, ele vai falar da palavra. Se ele fala de Apocalipse, ele vai falar da palavra, porque ele é a palavra. Louvado seja Deus. Ele é. Olhei para lá. Hoje é ceia. Lembrei agora. Alguns minutinhos. E quando ele está esses 40 dias missionando Maria, os discípulos olhando, cabisbaixo, vamos pescar? Jesus falou o que para eles? A partir de hoje, vós sereis pescadores de homens. Ou seja, para que esse negócio de pescar aí. Eu sei para que Deus me chamou. Vocês sabem? Vocês sabem para que Deus te chamou? Então não fique em cima do muro. Em cima do muro pode quebrar o pescoço e morrer. E tem que ter alguém para ressuscitar. Porque teve um homem em cima do muro enquanto Paulo pregava. Ele não se disse se entrava na casa ou se saía. Pastor, o livro de Apocalipse diz: seja quente ou frio, porque meio a meio vomitar-te-ei da minha boca. Ele quer quente ou frio. Aí ele lá, presbítero, vamos pescar.
De repente, Jesus aparece na praia. E eles estão lá pescando, missionário. Só que aí, ó, pegou nada. Desobediente. Olha para o teu irmão com carinho assim e espera assim. Não seja desobediente. Desobediente. Paga preço. Lembra de Jonas? Aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus. Quem manda na minha vida sou eu. Quem faz sou eu. Vai achando. Jonas achou que ia mandou na minha vida. Aí Jesus falou assim, Deus. Falei, pega ele, come ele. É Bíblia. Jesus na praia aparece. Estou lá pescando. Oi! Tem alguma coisa aí para vocês comer? Tem não, Senhor! Tô desde de manhã, não peguei nada! Joga a rede do lado direito! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Jogaram, não jogaram? Aleluia! Trouxeram tantos peixes que as redes elas se romperam. Quando eles estão chegando na praia, missionário, Jesus estava lá, preparando um almoço para eles. Oh, que bênção! Ele pescando, Jesus preparando comida para eles. Aí Josué, sabe esses peixes que vocês pescam aí? Vai mais um aí que eu vou preparar. Meu Deus! Glória! Jesus encheu o bucho, porque crente não gosta de comer, né? Ninguém gosta de comer, né? Crente, Jesus encheu o bucho deles. Tudo bem, tudo que ela ia ser. Aí Jesus olha. Certeza que eu não sei colher. Não me amas, Pedro. Aleluia, Jesus. Pedro negou Jesus lá atrás. Fez isso. Você sabe, Jesus, que eu te amo. Tem um mundo de crente mentiroso. Eu amo Jesus a manar. Se a porta fechar do emprego, sai da igreja. Se pegar um câncer na vida, não quer saber mais de Jesus. Porque você pode ter essa doença. Porque ninguém está ali, vai, porque eu peguei câncer daí. Se você não adora aqui, você não adora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Crente, deixando Jesus por causa de uma bebida. Porque ele diz: eu não tenho voz, mentiroso. Por causa do vontade de uma maconha, de uma droga, de mulher, mentira. Esses são os pecados mais cruéis que nós achamos, né? Mas uns abandonam Jesus por nada. Só porque o irmão não foi cagado, o outro veio e falou uma palavra, a pessoa não quer mais saber. Eu não digo aqui na igreja, não falo no contexto geral.
Jesus. Está olhando para a falha do irmão, achando que ele é perfeito. Só que nós é falha, irmão. O único que não falhou foi ele. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pela segunda vez ele fala: Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Ele não jogou a missionária na cara dele, ele poderia falar: você me negou, você me traiu, você me abandonou, mas ele não falou isso. Aleluia! Enquanto ele esteve na terra, ele cuidou dos discípulos. E Pedro olha para ele e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus, pela terceira vez, faz mais uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Sabe o que Pedro respondeu? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus. Glória. Está cheio de gente hipócrita. Está cheio de gente mentirosa. Eu não vejo, irmão, mas Deus vê. Os crucificados Jesus foi aqueles que, quando Jesus entrava na casa, ele entrava junto. Homens que conheciam a lei de Moisés, a Torá, os fariseus e os escribas. Homens que, quando Jesus expulsava demônio, curava, eles reclamavam nos nossos corações, dizendo: quem é esse? Homem que, quando Jesus curava, ele falava: não pode, hoje é sábado, não pode. Os religiosos, os que se achavam certos da lei, foi os que crucificaram Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para eu e você. É diferente de hoje? É diferente, igreja? Pessoas que conhecem a Bíblia, vai falar de Jesus para ele. Quem conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Só que ele não é o perfeito, ele é o melhor, ele não tem falha. Não. Nenhum de nós tem o direito. Aleluia, Jesus. Somos tudo pecadores. Aqui, ó, eu sou um pastor, mas não sou meu aqui. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui é falho. Aleluia. Todo mundo aqui, se não se converter de verdade, não vai herdar o céu. Porque o sacrifício ele já fez. E sabe o que nós vivemos hoje? Escriba e fariseu no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, é no contexto geral. Porque os escribas e os fariseus, sabe quem eram eles? Sentavam nas primeiras tribunas, observavam e entravam na igreja com seus ternos, como o Chico hoje, com seus ternos, vou trazer um associo, todo bonitão, com seus palatazos, todo resplandecente, mas a Bíblia diz que eles não moviam, não fazia nada em profana, era mostrado. Sabe por quê, igreja? Estava na lei. Quem anda na carne continua na lei, mas quem anda no Espírito continua na graça. Ele erra, mas ele se arrepende. Ele falha, mas ele se arrepende. E o nosso advogado está lá, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Então, debaixo do céu, todos falhamos, todos
Mas este Pedro, ele teve a responsabilidade de conduzir a obra do Senhor. O homem que deu trabalho. Mas se nós olhar na Bíblia, foi um dos homens mais corajosos. Foi um homem que sempre estava do lado de Jesus. Ele não largava, não. Ele tomava a frente mesmo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Escuta, que o perdão, que a misericórdia de Deus é causa de eu e você não ser consumido. Aleluia, Deus. Obrigada. E muitos negando a Cristo. Se naquele tempo lá atrás ele veio para o seu povo e o próprio povo dele matou ele, imagine essa geração agora, irmão. Imagine que nós não vimos milagre. Quem viu milagre aqui? Nós não vimos. Ninguém andou com Jesus. Ninguém colocou as mãos na ferida de Jesus. Ninguém. Mas Tomé colocou. Ninguém aqui colocou. Ninguém. Se eles negaram, andaram, mataram, crucificaram, e hoje? Sabe por que hoje nós estamos nesse caminho? Sabe por quê? Por causa da graça. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Que é graça, pastor? Favor? Merecido. Eu não merecia, nem você. Aleluia, meu Jesus. Mas a graça dele veio, Glória trazendo salvação a todos os homens. A graça dele ainda está no nosso meio para transformar, para libertar, para restaurar o mais perdido pecador. Pastor, eu não sei, ele quer morar no céu. Reconheça o seu erro, reconheça a sua falha. Aleluia, aceita Jesus como o único suficiente Salvador da tua alma. Eu quero perguntar esta noite, em meus louvores, em meio à palavra, que agora nós vamos entrar na ceia do Senhor. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida a Jesus Cristo? Se tiver, levanta a sua mão juntamente comigo. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Tem alguém? Ou você que se afastou, parou, distanciou, gostaria de retornar à casa do Senhor? Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Se não tem ninguém, que Deus nos abençoe e nos conceda outras e outras oportunidades. E as palmas adorem ao Senhor.